Você já parou para pensar no dia em que o mundo começou a torcer pelo vilão? Coringa não é apenas um filme, é um espelho desconfortável apontado direto para a sociedade. E o pior, a gente gostou do reflexo. Aqui no OneFlix, a gente não resume filmes fofinhos, a gente disseca histórias que machucam, provocam e fazem você sair diferente do outro lado. E Coringa é exatamente isso. Uma obra que foi chamada de perigosa, irresponsável, violenta e até acusada de incentivar o caos, enquanto ao mesmo tempo foi aplaudida, premiada e transformada em símbolo cultural. Arthur Fleck não nasce vilão, ele é construído, empurrado, esmagado e ignorado até o limite. Neste vídeo você vai entender os pontos mais polêmicos do filme, as críticas sociais escondidas, as cenas que dividiram o público e por que Coringa causou medo, não pelo personagem, mas porque ele faz sentido demais. Já deixa o like porque isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais. Gente, se inscreve no canal para não perder nenhum resumo pesado como esse. E se puder apoiar o Netflix com um Super Thanks, você literalmente ajuda esse projeto a continuar existindo. Sem now poder, comenta no final qual cena mais te perturbou. E assiste até o fim, porque a última revelação muda completamente a forma como você enxerga esse filme. Coringa não é apenas a história de um homem que enlouquece. É a radiografia de uma sociedade que funciona como uma máquina de moer gente invisível, até que ela se torne um problema público. Arthur Fleck vive em uma Gotham que já perdeu qualquer noção de cuidado coletivo, onde o abandono não é exceção, é regra. E desde os primeiros minutos o filme deixa claro que não estamos diante de um vilão clássico, mas de alguém que tenta desesperadamente existir em um mundo que o ignora. Arthur trabalha como palhaço porque é a única forma que encontrou de ser visto, mesmo que seja através do ridículo. Isso por si só já é uma crítica cruel sobre como a sociedade só presta atenção em quem performa dor, humilhação ou entretenimento barato. Seu riso patológico não é apenas uma condição médica, mas um símbolo perfeito da desconexão entre o que ele sente por dentro e o que o mundo enxerga por fora. Pois enquanto Arthur sofre, o riso surge como um erro do sistema, algo fora de controle, exatamente como ele se sente o tempo todo. Gotham é retratada como uma cidade suja, barulhenta, hostil e indiferente, onde o transporte público vira palco de violência cotidiana. O lixo se acumula nas ruas e a elite vive em uma bolha completamente desconectada da realidade das pessoas comuns, criando um abismo social que só aumenta a sensação de injustiça e frustração coletiva. Arthur mora com a mãe, Penny Fleck, uma mulher frágil, doente e emocionalmente dependente. E essa relação é um dos pontos mais perturbadores do filme porque mistura cuidado, culpa, manipulação e mentira de forma quase invisível. Penny ensina a Arthur desde pequeno que ele nasceu para espalhar alegria, mas essa ideia funciona como uma prisão psicológica, pois obriga Arthur a sorrir mesmo quando está quebrado por dentro, criando uma dissonância emocional que vai se intensificando ao longo da narrativa. O sistema de saúde mental que deveria ampará-lo é mostrado como burocrático, desumano e completamente desinteressado em compreender indivíduos, tratando pacientes como números descartáveis, e quando os cortes de orçamento encerram o acompanhamento psicológico e o fornecimento de medicamentos, o filme deixa explícito que a sociedade não abandona Arthur de uma vez, ela o abandona aos poucos em pequenas decisões administrativas que parecem insignificantes, mas que juntas destroem qualquer possibilidade de estabilidade. A violência que explode no metrô não surge do nada. Ela é consequência direta de uma sequência de humilhações, agressões e silêncios acumulados. E é exatamente por isso que essa cena se tornou tão polêmica, porque ela não apresenta um ato de violência estilizado ou heróico, mas um momento cru, feio e desconfortável, onde Arthur reage pela primeira vez, sentindo que tem algum controle sobre sua própria existência. O choque maior não está apenas nos assassinatos, mas na reação de Arthur depois deles, pois pela primeira vez ele não se sente invisível, e essa sensação é perigosamente libertadora. A mídia e a sociedade de Gotham interpretam o acontecimento de acordo com seus próprios interesses, transformando o assassino desconhecido em símbolo de revolta contra os ricos, mesmo sem saber quem ele é, mostrando como movimentos sociais podem nascer de eventos vazios de significado real, apenas alimentados por raiva coletiva e necessidade de um inimigo comum. A maquiagem de palhaço deixa de ser um instrumento de trabalho e passa a ser um símbolo político, algo que Arthur nunca planejou, mas que acaba assumindo porque finalmente lhe dá identidade. Quando Arthur descobre a verdade sobre sua origem, o filme
entra em um território ainda mais desconfortável, revelando que sua infância foi marcada por abuso, negligência e mentiras institucionais, e que sua própria identidade foi construída sobre documentos falsos e delírios, alimentados por uma mãe igualmente vítima de um sistema falho. Essa revelação não apenas destrói Arthur emocionalmente, mas desmonta qualquer noção de estabilidade que ele ainda possuía, pois ele percebe que sua vida inteira foi uma encenação sem roteiro, sem propósito e sem cuidado. O assassinato da mãe não é apresentado como um ato de ódio puro, mas como um rompimento definitivo com uma narrativa falsa que o manteve preso por anos, e isso torna a cena ainda mais perturbadora porque não há catarse, apenas vazio. A transformação de Arthur em Coringa não acontece em um único momento. Ela é gradual, silenciosa e inevitável, construída através de pequenas escolhas, omissões e violências simbólicas que se acumulam até o ponto de ruptura. A relação com Sophie, que se revela uma fantasia criada por Arthur, reforça o isolamento absoluto do personagem e mostra como a solidão extrema pode levar à criação de realidades paralelas como mecanismo de sobrevivência emocional. Quando Arthur é convidado para o programa de Murray Franklin, o filme atinge seu ponto máximo de crítica à cultura do espetáculo, expondo como a mídia se alimenta da humilhação alheia enquanto finge empatia, transformando dor real em entretenimento descartável. A execução de Murray ao vivo não é apenas um assassinato, é um ataque direto à lógica de um sistema que ridiculariza os fracos e se surpreende quando eles revidam. E é exatamente por isso que essa cena causou tanto desconforto, porque ela força o espectador a encarar o papel da sociedade na criação do monstro que agora finge temer. O discurso final de Arthur não busca justificativa moral, ele apenas aponta o óbvio. Ninguém se importava até que fosse tarde demais. O caos que toma Gotham no final do filme não é apresentado como libertação, mas como consequência, um efeito colateral e inevitável de décadas de negligência social, desigualdade e desumanização. O Coringa não vence, ele emerge, e essa diferença é fundamental para entender a mensagem do filme. Não há celebração real na violência, apenas a constatação de que quando pessoas são empurradas para a margem por tempo suficiente, elas param de tentar voltar. Coringa incomoda porque não oferece soluções, não entrega redenção e não permite distância emocional confortável. Ele obriga o espectador a reconhecer que Arthur Fleck poderia existir em qualquer cidade real, em qualquer sistema que trate saúde mental como custo e empatia como fraqueza. O filme se tornou polêmico porque muitas pessoas se viram refletidas em sua frustração, enquanto outras se assustaram com a possibilidade de entender demais um personagem violento. E essa tensão é exatamente o que mantém Coringa relevante anos depois de seu lançamento. No fim, Coringa não pergunta se você concorda com Arthur. Ele pergunta quantos artes o mundo ainda está disposto a criar antes de fingir surpresa novamente. E essa pergunta ecoa muito depois dos créditos finais, tornando o filme menos uma história de vilão e mais um alerta desconfortável sobre o preço da indiferença coletiva. Coringa termina sem te dar conforto, sem lição de moral e sem resposta fácil. E talvez seja por isso que ele seja tão odiado e tão amado ao mesmo tempo. O filme não quer que você concorde com Arthur Fleck. Ele quer que você entenda o caminho até ali. E isso é infinitamente mais perturbador. No Netflix, a gente acredita que os filmes mais perigosos são aqueles que fazem sentido demais. E Coringa é exatamente isso. Se esse vídeo te fez enxergar a história de outra forma, deixa o like. Se inscreve no canal porque isso ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para quem realmente gosta de cinema intenso. E se puder apoiar com um Super Thanks, você vira parte direta desse projeto. Se não puder, comenta aqui embaixo. Em que momento Arthur deixou de ser apenas uma vítima e se tornou o Coringa para você? O Netflix é o canal de resumos fantásticos, onde o cinema não é só entretenimento, é provocação. E se você acha que esse filme acabou aqui, fica tranquilo, porque o próximo resumo vai ser ainda mais pesado.